Bom, fazendo aqui um pequeno vídeo para responder uma pergunta que o meu sobrinho Henry enviou de um trabalho da escola que ele está fazendo, e o questionamento é: entreviste algum líder religioso da religião que você tem afinidade e questione como esta instituição religiosa percebe a relação ser humano e natureza. Bom, primeiramente nós temos que buscar na Bíblia, nas Escrituras, esse conceito. Qual é a relação que tem entre o homem e a natureza? E isso começa em Gênesis capítulo 1, verso 28, que diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, o primeiro ponto é que a relação entre homem e natureza é que a natureza foi criada para o homem. Então, a natureza, ela se distingue do homem, né? O homem, ele, por possuir a imagem de Deus, por ser imagem e semelhança de Deus, o homem, a relação dele com a natureza não é uma relação de pertencimento. O homem não pertence à natureza, porque o homem não é um animal racional, né? Como se dizia na minha época de escola. Não, o homem não é um animal racional. O homem é um ser criado por Deus que, diferente de todos os outros animais, possui a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, o homem não é um animal racional. O homem é portador da imagem e da semelhança de Deus. Tanto que o próprio Deus olha para a natureza e diz que não havia dentre os animais nenhum que fosse semelhante ao homem. Portanto, Deus diz que é necessário criar a mulher para que o homem não esteja só. E por que criar a mulher? Porque a mulher é igual ao homem, portadora da imagem e da semelhança de Deus. Portanto, a mulher também não é um animal racional. Ela é uma portadora da imagem e da semelhança de Deus. Isso nos leva ao conceito de que o homem não está pertencente à natureza. A relação do homem com a natureza não é de pertencimento, mas é de domínio. Tanto que a Bíblia diz que, Deus diz que o homem deveria dominar sobre a natureza. Tá? E esse domínio coloca o homem não como pertencente à natureza, mas numa relação de domínio. E o que significa esse domínio? É um domínio no sentido de opressão? Ou não é nesse sentido. Esse domínio tem duas conotações: o usufruto, ou seja, o homem ele vai usar da natureza para a sua sobrevivência. Tá? Por isso que Deus diz que todo animal e toda erva que foi criado para alimento do homem. Ou seja, então significa que o homem usa da natureza para a sua sobrevivência, para a sua existência sobre a face da terra. E o segundo sentido desse domínio é o cuidado, que o homem ele deve ter o cuidado, e esse cuidado inclui a preservação de toda a criação de Deus, incluindo a natureza. Não somente a natureza, né? Porque a criação de Deus vai além da natureza, mas principalmente a natureza. Ou seja, o homem é responsável por cuidar de todo o planeta Terra,
de preservar a criação de Deus, mas ao mesmo tempo fazendo usufruto dela. Tá? Portanto, esse cuidado não tem um sentido ideológico, tá? Que muitos fazem hoje em dia. Por exemplo, o homem ele precisa construir moradias para morar, um lugar, uma casa onde ele vá viver, um teto. Tá? Para isso é necessário que ele desmate algum lugar. Em algum lugar ele vai ter que derrubar uma árvore para ali construir uma casa. Né? Ou seja, então o homem ele domina sobre a natureza. Ele não é servo da natureza. A natureza foi criada para o homem e não o homem foi criado para a natureza. Então alguns ambientalistas radicais, né, eles querem dizer assim que você não pode tocar na natureza, que a natureza ela tem que ficar intocada. E não. A natureza existe para a existência do homem. A natureza existe para servir ao homem, né? Primeiramente no seu alimento. Então é fato que para a nossa existência a natureza não tem como ficar intocada, tá? Como alguns ambientalistas radicais propõem. No entanto, essa ocupação de terra ou o desmatamento para plantação de comida, plantação de soja, de milho, vai gerar algum impacto na natureza. Isso é inevitável para que o homem continue existindo sobre a face da terra, mas o homem ao mesmo tempo tem que fazer isso de forma responsável, sabendo que ele é responsável pela natureza. Ou seja, que a ação dele não pode levar à destruição ou à degradação em excesso, além do necessário, da natureza. Tá? É esse ponto de equilíbrio que nós temos que achar. Então, para plantações de soja, nós vamos ter que desmatar. Agora, teremos que ser responsáveis ao ponto de fazer remanejamento de animais, fazer o reflorestamento de áreas que foram desmatadas sem a necessidade, fazer uma preservação de área mínima dentro das propriedades rurais, que isso hoje já é feito por lei, né, que é a área de preservação ambiental. Então, essa relação. Dentro da teologia reformada, esse assunto é melhor desenvolvido por uma doutrina chamada os mandatos da criação, que são 3, o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. A preservação da natureza e o cuidado que o homem deve ter com a natureza é abordado dentro do mandato cultural, que é melhor explicado neste livro aqui, do pastor Alex Wellington Barbosa, As Dimensões dos Relacionamentos Humanos, aonde ele trata sobre os mandatos da criação, e o primeiro a ser abordado é o mandato cultural, que trata justamente da relação entre o homem e a criação de Deus. Tá? Quais ações são propostas para a preservação do meio ambiente? A igreja não propõe ações diretamente de preservação do meio ambiente, porque essa não é a principal atividade da igreja. Né? Agora, é função da igreja criar a consciência nos seus fiéis, nos seus membros, de que eles, como filhos de Deus, né, como homens e mulheres, portadores da imagem e semelhança de Deus, e também da responsabilidade que possuem em relação à criação de Deus. Nesse sentido, a igreja conscientiza os seus membros, os seus fiéis, da responsabilidade que eles têm em relação ao correto e ao cuidado e à preservação da natureza de Deus, né, da criação de Deus. Mas a igreja em si não faz ações diretamente de preservação
do meio ambiente, porque ela estaria desviando da sua função precípua, que é a pregação do Evangelho, que é a conscientização da necessidade que o homem tem de salvação. E então é isso. Espero ter esclarecido alguma dúvida. Fiquem com Deus, que o Senhor vos abençoe.